Olá a todos e a todas, estamos começando mais uma aula de psicopatologia da turma 1EB, hoje, 4 de novembro de 2021. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder se organizar e, então, a gente, enfim, fazer o nosso roteirinho, a nossa pauta da aula de hoje. Hoje, então, na nossa aula, o que nós faremos, tá? Vou começar aqui, enfim, comentários sobre a G2, né, sobre os trabalhos, o que vocês acharam, como foi, vou dar também um retorno para vocês, né, eu tinha dito que, eventualmente, eu ia fazer uma transformação na nota, então, enfim, aqui botar percepções, dúvidas, também vou botar aqui esclarecimento do prof, de alguns pontos que eu tenho aqui, tanto ajuste de nota e também transformação da nota, no caso, né, que eu tinha falado. Se tiver outras coisas, fiquem à vontade também, outros. Também já vou daí, depois disso, dar aqui avisos sobre e-mail, tá? Aqui temos uma situação, só que é importante eu também pontuar aqui com vocês. Outra coisa aí, eu ainda não garanto que eu vou dar 100% de clareza de como que vai ser para vocês, mas eu tenho aqui perspectivas, eu botei G2, mas é G1, perspectivas para G2, para a gente poder começar a se organizar. Já vamos deixar também combinações próxima aula. E, finalmente, aí a gente entra em psicomotricidade, tá? Mas eu acho que alguns desses pontos aqui vão ser fáceis, a gente vai conseguir chegar em psicomotricidade relativamente rápido. Alguma coisa que não está na lista que vocês queiram comentar, falar, alguma coisa assim, né? Nas dúvidas, podem tirar dúvidas do conteúdo também da G1, é claro, né? Dúvidas não só de correção, de coisa assim, podem tirar dúvidas também do conteúdo. A ideia da G1 de certa forma, que a gente possa fazer uma grande recapitulação daqueles conteúdos todos que vocês já tinham tido um pouco com o Guilherme, e aí agora a gente, enfim, eu pegar vocês e ter, de certa forma, uma confiança de que vocês estão com os conteúdos tal como eu tenho a expectativa para a gente seguir na disciplina, tá? Então, eu acho que é isso, mas se vocês tiverem alguma coisa adicional que não está contemplado aqui, só me avisarem que a gente cadastra. Vou botar aqui no bate-papo só, então, para a gente poder ter um guia. Vou interromper isso aqui. Bom, pessoal, o que vocês acharam, né, da G1? Enfim, eu fui, como vocês já sabem, né, eu fui pego um pouco de surpresa. Eu tentei fazer adaptações de várias das tarefas que eu já tinha feito, algumas avaliativas, outras não avaliativas com a outra turma, para tentar, de certa forma, garantir que vocês tivessem contato com aqueles conteúdos que vocês já tinham me passado. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Voltou. Então, enfim, eu fui pego de surpresa, eu tentei fazer um apanhado ali de várias dos conteúdos e das questões, enfim, para tentar dar conta daquilo que eu achava, que vocês já tinham me dito que tinham visto e que eu teria, tal como eu teria abordado. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, como é que foi. Eu
eu tenho certeza que foi um volume relativamente grande, né? A ideia disso, daquele conteúdo, era que ele tivesse sido diluído ao longo do até agora, mas pela pressa da situação acabou ficando mais concentrado. Mas queria escutar um pouco de vocês aí, enfim, percepções. Breno, eu achei assim, das questões, eu não achei que estavam difíceis, entendeu, Bruno? Não achei isso, não. Achei que boa parte do conteúdo estava ali compreendido, mas as que eu errei com certeza de que eu estava fazendo. O que eu quero dizer, eu não sabia mesmo, entendeu? Então, isso assim ficou muito claro que algumas coisas não estavam assim claras para mim. Eu me lembro bem que eu não vi algumas coisas ali no conteúdo, ou pelo menos não tinha certeza, né? Então, assim, isso só foi o que eu percebi, né? Não tive uma nota baixa, claro que não, mas assim, eu percebi que algumas coisas realmente fugiram mesmo do que deveria ter sido dado como conteúdo, entendeu? Perfeito. Quando tu diz que fugiram também daquilo. Claro, não sei se vocês conseguiram ver com calma todo o material que eu passei e tudo mais, mas fugiram de tudo que vocês tinham visto até aqui, ou algo era incompatível com aquilo que tu nos passou, mesmo que brevemente, ou o guia que tu passou para a gente estudar, enfim. Teve só um capítulo, acho que não estava mesmo, que foi o de conduta. Conduta a gente não deu, tá? Mas assim, acho até que eu gabaritei a questão de conduta, né? Mas é uma coisa que a gente não viu, eu tive que voltar lá, não sei se o pessoal também tive que voltar para ler de novo, voltar ao livro, etc. Breno, conduta e atitude é a mesma coisa, né? Isso, são sinônimos assim que a gente acaba vendo. Eu percebi, quando eu olhei o que o Guilherme tinha passado para vocês, eu reparei que ele usou tanto o termo atitude, como ele também usou um outro termo. Ele usou a afetividade em vez do afeto, e não sei se não tinha mais um, que ele optou por por um sinônimo. Enfim, mas são sinônimos, mas dá no mesmo, tá? A questão da atitude, ela é um domínio que tem a ver com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa conduta voluntária, aquilo que eu quero fazer. Então, as alterações, elas vão tanto afetar a parte da vontade, das motivações, da volição, né? E tem gente que vai chamar de motivação ou de volição, como do que tu está fazendo, da adequação, da estranheza, enfim. E até essa é uma pequena diferença para a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela tem a ver com o processo do fazer. Então, eu quero dar um soco na cara da pessoa, eu estou agressivo, tá? Estou com uma conduta agressiva, heteroagressiva, mas eu quero dar um soco e eu não consigo ter direção. Eu também tenho uma alteração psicomotora, que são duas coisas diferentes. E então, nesse sentido que é importante diferenciar, por isso que eu também tiro de lá. Mas são sinônimos. Eu acho até que em algum momento eu tentava, claro, eu botei tudo, foi meio na corrida, mas em algum lugar eu botei conduta barra atitude, para deixar também para vocês ali já sinalizado. Mas enfim, o desempenho da turma realmente foi bom de forma geral. Eu nem precisei fazer a transformação, na verdade a média da turma de vocês foi superior à média da turma da outra turma, então eu não fiz transformação. Não estava difícil, mas eu vi claramente, por exemplo, o grau de detalhamento que você dá de conteúdo é um grau que eu senti maior do que a gente estava vendo, definitivamente, assim. Vou dar espaço para os outros, né? Falei demais. Eu posso dizer assim, Breno, que, como eu te falei, né, não estava sistematizado o conteúdo, pelo menos na minha cabeça, e os vídeos me ajudaram muito. Então, antes até de fazer cada tarefa, eu assisti os vídeos, e depois eu até conferindo, assim, o que eu errei foi falta de atenção, porque, sei lá, eram muitas questões, né? Eu fiz tudo num dia só, então a gente vai meio que perdendo um pouco da atenção. E eu só fiquei com dúvida de verdade, assim, no sinal, sintoma e critério. Que eu fiquei com dificuldade de pegar como é que eu enxergo o critério, sabe? As outras todas, assim, eu vi, não, isso aqui foi falta de atenção, não li bem e tal, mas eu achei super coerente, assim, super tranquila a prova, na verdade.
Que bom. Na verdade, assim, a diferença, né? O sinal é aquilo que é o objetivo. Então, quando a gente tem uma medida ou um evento, tipo, um dado empírico, como que, quando a gente tu me diz assim, eu tô deprimida, isso é um sintoma, porque tu tá me dizendo, né? Aí eu vou perguntar para ti, como que a depressão está atrapalhando a tua vida? Aí tu vai me dizer, eu tô deixando de dar banho nos meus filhos, e isso é observável, tipo, teus filhos são pequenos e tu tá, de certa forma, num país extremamente sério, tu estaria cometendo um crime de negligência física com os teus filhos. Isso seria um sinal. Olha, essa manifestação aqui observável é um reflexo do que ela está sofrendo. E aí, o que a gente faz? A gente tem aqui os elementos todos. Vou juntar esses elementos com vários outros e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho quando a gente falar também da avaliação, do exame do estado mental, que eu sei que vocês paralelamente já estavam fazendo, mas a gente vai, de certa forma, pegar tudo que está sendo apresentado, que já foi apresentado ao longo da história da pessoa, e vai ir no manual. O manual que tem a descrição do modelo, né? O modelo da depressão, como é que ele é? O modelo da depressão, em geral, ele tem 5 dessas características. Esse é o critério A. Isso é o critério. O critério é bater com a diretriz para tu fechar alguma coisa, né? Então, lá quase todas acho que todas as que eu botei ali no exercício, aquele era a psicóloga observou no manual tal coisa, que é quando a gente fala... Puxa, a internet não está fácil hoje. Alô, alô? Oi. Alô, alô? Cortou, voltou. Desculpa, pessoal, a minha internet... Ontem choveu bastante aqui, a minha internet ainda não voltou totalmente. Mas acho que aqui também, viu, Breno? Que o meu congelou também. Alô, alô, me avisem quando estiverem ouvindo aí mais sinais. A Cláudia tá legal para mim, agora a Cristina também. Estou ouvindo. Agora tá indo. Eu achei que era minha até também. Não, deve ser a minha. Se está todo mundo sentindo, porque é sinal de que é a minha. E, bom, então, tanto é que as questões que eram os critérios era tipo, quando a psicóloga olhou no manual, porque assim, os transtornos mentais, o que a gente tem lá deles, tem um vídeo, eu vou botar um vídeo extra para vocês, eu não dei ele na primeira parte, que é sobre o DSM, tá? Que ele acho que é complementar, mas eu acho que ele é legal para vocês verem. Os transtornos, eles são a melhor descrição que a gente tem hoje para um quadro. E a gente, quando olha lá um paciente, a gente tenta juntar as características para ver se encaixa lá. Pode ser que não se encaixe, e aí é porque não fecha critérios. Os critérios são aqueles pontos obrigatórios para tu fechar aquelas características. Tipo, para eu ser, sei lá, colorado, eu sou torcedor do Inter. Para eu ser colorado, eu... Entre outras coisas, tenho que gostar do Inter. Esse é um critério importante. Se não gostar do Grêmio, é uma característica que pode ajudar. Se não gostar de azul, é outra característica que pode ajudar. Mas elas são diferentes. Então, vou ter que ter critério A, gostar do Inter. Critério B, não simpatizar tanto ou como simpatiza com o Inter com o Grêmio. Critério C, sei lá, e aí vai ter os critérios quaisquer que são, assim, que não é importante tu ter todas aquelas características, tipo, ter uma dessas aqui, que é, enfim, o critério é a diretriz diagnóstica, tá? Então, um diagnóstico, ele é formado por vários critérios, é isso? Entendi. E os critérios são formados por sinais e sintomas? Exatamente. Tá, obrigada. Nada. Tem a Alice, depois a Isabela. Oi, Breno. Eu achei a prova tranquila em si também, não tive grandes dificuldades. O que eu queria comentar era sobre aquelas 2 últimas questões das 2 últimas provas, a maneira que você organizou, que a gente tinha que clicar e aí tinha uma lista grandona de palavras. Isso foi uma coisa que eu acho que faltou muito. Eu tenho um problema de vista e eu sofri muito na hora de
fazer isso, até porque estava fora da ordem alfabética também, foi uma coisa que eu pensei que talvez se estivesse na ordem alfabética ajudaria muito. E eu não sei como é que isso foi para a galera, mas pelo menos muitas dessas palavras eu já imaginava qual era, então eu perdi mais tempo procurando do que de fato, assim, descobrindo o que eu estava falando. Então, se na próxima vez você puder talvez ou aumentar a fonte dessa lista, ou pelo menos botar na ordem alfabética, seria muito bom, até porque depois de 5 provas, eu já estava com uma enxaqueca doida também. Eu sei, tá? Eu reconheço e eu sei que é assim. O problema é que se eu fosse botar para vocês escreverem, eu não ia conseguir dar conta de corrigir, até porque às vezes trocou uma palavra, uma letra, trocou uma palavra. Tem gente que às vezes bota toda uma frase grande para botar a palavra. O que explica isso aqui é tal coisa. E aí tem que ser na lista. E, infelizmente, a gente não tem ali o recurso de ficar em ordem alfabética, o que é um problema. Tipo, eu consigo ou deixar na ordem que foi cadastrado, que aí vai estar na ordem das respostas certas, e aí não dá para ser, ou eu consigo botar para embaralhar, mas eu não tenho como deixar na ordem alfabética. Tem uma outra alternativa, que em vez de ser uma lista tipo suspensa, que é aquela listinha ali que vocês fizeram, de ficarem todas as palavras dispostas, que nem na que vocês fizeram de arrastar lá a psicopatologia e tal. Acho que na primeira... Eu acho melhor porque fica maior, né? Só que é muito grande. Aí assim... É isso que eu ia comentar. Eu reparei que na lista tinham expressões, né, tipo tópicos de matérias que não necessariamente eram o que a gente estava fazendo na prova, né? Porque o que aconteceu? Eu importei essa questão com algumas alterações do que eu tinha feito com a outra turma, que para cada função mental eles fizeram esse exercício. Então, começou lá com a senso-percepção, e a senso-percepção tinha pouquinhas opções, que nem foi com vocês, praticamente. E à medida que foi indo, atenção, consciência, orientação, a lista foi crescendo. E até para ter um fator de complicação, para vocês não poderem se confundir entre, por exemplo, o que é uma alucinação e um delírio, eu deixei tudo lá. E aí, é claro, tem esse fator na hora de buscar, que, enfim, eu entendo que ele seja um dificultador, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, eu até reduzi, tá? Poderia ter mais, na verdade. Eu até tirei algumas do afeto, mas eu tirei aleatoriamente. Eu tirei algumas só que não eram... que não faziam parte da questão, justamente porque no total chegava, acho que a 160 palavras. Eu tirei, vou tentar deixar com 100, mas no máximo com 100. Mas eu reconheço, infelizmente, um pouco ainda o problema da ferramenta ali, que eu gostaria que tivesse ou em ordem alfabética, ou que eu realmente gostaria era que fosse aquela opção que tu começa a escrever e ele vai te dando as opções para completar. Mas não... porque foi a coisa que eu mais perdi tempo da prova, foi procurando. Eu ficava procurando, aí eu passava, aí eu tinha que voltar e procurar tudo de novo. Era o mais cansativo, assim, da prova. Esse seria o ideal, mas é que aí eu ou não tem exatamente nesse formato no sistema, ou eu não soube achar. Essa tu conseguia digitar o comecinho, assim, mas às vezes não funcionava e tal. Mas, enfim, pessoal, essa eu sei totalmente que é um atrapalhador, tá? Mas, enfim, infelizmente a ferramenta aí é que também dificultava um pouco mais. Vocês devem, se vocês olharem na correção, eu fico procurando várias vezes algumas das palavras ali ou eu chego a achar ela e passo dela, depois tenho que voltar, eu passei. Mas então faz parte, mas na medida do possível seria legal mesmo, eu concordo. Entendi, tudo bem, obrigada. Nada, que isso. Para digitar, na verdade, tu bota ali e tu começa a botar as primeiras palavras. Então, eu quero botar ciúme, aí tu vai lá. Isabela. Oi, então. Oi. Eu achei o trabalho muito legal de fazer, o formato, né? De arrastar a palavra e tal. Eu fiz, assim,
Eu vi vídeo por vídeo e fui fazendo um resumo, umas anotações, escrevi umas 20 páginas de anotações, e ia fazendo as provas assim que via os vídeos, né? E eu só achei, assim, que foi, de repente, pouco tempo para a gente fazer, porque eu sei que já estava muito em cima, né, da G1, mas eu comecei a fazer na sexta nesse formato e acabei sábado, 5 horas da manhã, então não foi legal. Mas acho que o resultado foi bom. Só realmente tinha essa coisa que você podia digitar a primeira letra da palavra e já dava uma adiantada, né? Se você soubesse qual era, evidentemente. Também tinha a questão que, se tu não soubesse qual era, tu poderia ficar rastreando ali, ia demorar mais, né? Principalmente na última, mas, enfim. O tempo, eu super concordo. Eu também, o meu feriado foi arrumando e ajustando as notas de vocês, até porque como enfim, sistemático, eu não tenho, aí até o ponto esclarecimento aqui não, cadê? O aviso sobre o e-mail, que é o ponto 2, se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrem ainda, precisa ser ou pelo meu e-mail mesmo, se mandarem e-mail para mim, não dá para ser através do sistema. No Moodle é capaz de dar certo, mas realmente ou pelo sistema ou até pelo Instagram, teve gente que entrou em contato pelo Instagram, porque eu não tenho a turma de vocês no meu SAL, né? Quem postou as notas de vocês foi a Val, a nossa secretária, porque, enfim, como foi cadastrado para o Guilherme Gutmann, depois ainda passou para o Landeira, e aí isso envolve API, envolve um monte de questões burocráticas. O Moodle é fácil, o Moodle é fácil deles me passarem, mas então se vocês quiserem entrar em contato comigo, tanto por Instagram quanto por e-mail, né, acabam sendo os canais mais fáceis, porque infelizmente ali ainda não está cadastrado, não sei se vai chegar a estar até o final do semestre, tá? Então fica aí esse registro também, mas o tempo realmente, assim, até alguém me pediu, me escreveu, dá para aumentar, e aí o que aconteceu foi que eu viajei sábado e domingo, aí quando eu voltei já estava fechada a prova de vocês. Eu não levei o computador, eu não ia conseguir abrir, mas aí eu fiquei também na segunda e na terça organizando para poder postar as notas para vocês, passar para a Val, conferir e tudo mais. Então, mas de fato, o tempo ele nos atrapalhou bastante, e agora isso a princípio não vai acontecer, a gente vai, até para isso também, as perspectivas do G2 eu quero já passar para vocês, para a gente poder se organizar e aí, enfim, ter aí a nossa G2 mais tranquilamente. Alguma outra coisa, pessoal? Bom, eu não sei, eu acho que nos comentários de vocês já vieram as percepções, mas se tiverem mais alguma coisa, e dúvidas também, se vocês tiverem dúvidas para, né, eu postei já todas as correções, se vocês quiserem dar uma olhada. Também tinha a questão, naquela questão de arrastar das psicopatologias, tinha a palavra psicopatologia, ela tinha que ser usada 3 vezes, né? A primeira lá no começo, e depois psicopatologia, não me lembro a ordem, explicativa e descritiva. Então, tinha que arrastar ela 3 vezes. Mas, logo que eu lancei a tarefa, eu não tinha cadastrado para ela poder ser usada mais de uma vez. Aí alguém me avisou e aí todo mundo que tinha respondido antes e ou deixado espaço em branco ou colocado alguma outra coisa alternativamente, eu considerei. A única coisa que aconteceu, tá? E aí teve também pelo menos uma pessoa já entrou em contato comigo, foi que eram 2 espaços, né? Então, psicopatologia descritiva, psicopatologia explicativa. Quem botou o descritiva e o explicativa no primeiro espaço e não no segundo, eu não me dei conta. E aí, enfim, aí eu corrijo a nota dessas pessoas
na G2, eu faço ali a transformação, tá? Porque como não sou eu que mexo no sistema, também eu não consigo fazer a correção, mas aí na hora que eu mandar da próxima vez eu faço ajuste. Vai ser bem pouco, porque é uma pequena parte de uma das tarefas da G1, né? Então, na transformação toda, sei lá, não sei nem se significa 0,1, 0,2, mas nesse caso, essa pessoa que já entrou em contato comigo está tranquilo. Se mais alguém aconteceu algo do gênero, me avise, mas até vou desenhar aqui só para explicar, tá? Eu corrigi já, se vocês olharem lá na revisão de vocês, isso está corrigido para a maior parte, mas era assim, ia a psicopatologia aqui, aí a psicopatologia aqui, aí aqui é descritiva, e aqui ia a psicopatologia de novo, e aqui ia a explicativa. Então, psicopatologia teria que ir aqui, aqui e aqui. Teve gente que não teve essa oportunidade, tá? Várias pessoas. Aí, essas pessoas, em geral, botaram psicopatologia em um desses 3 e colocaram nos 2 outros descritiva e explicativa, tá? Eu olhei e vi que nesses que estava faltando, muita gente ou deixou em branco ou botou outra coisa, eu manualmente aumentei a nota dessas pessoas. Mas o que aconteceu com uma pessoa, tá, que já entrou em contato comigo, tá tudo certo, foi que ela botou aqui e aqui a resposta certa, deixando em branco esses 2. E eu, enfim, como na hora de corrigir eu só ia batendo os olhos nesses 2 campos aqui, eu não me atentei para isso, e aí eu não dei a nota para essa pessoa adicional, que aí eu corrijo na G2. Se isso aconteceu com mais alguém, me manda um e-mail para ficar registrado e tudo mais. E teve gente que não teve esse problema, porque depois que eu fui avisado, eu arrumei isso. Então, aí não teve problema, conseguiu arrastar. Teve gente que acertou tudo direitinho, tá? Mas, de novo, assim, só reforçando, isso realmente vai representar muito pouco. Claro que a gente gosta de acertar e tudo mais, e ao certo, mas representa muito pouco na nota em si, porque, enfim, como era uma tarefa que valia, sei lá, se valia 2,5, que eram as que mais valiam, era uma parte da questão, então, e na G1, que é depois G1 mais 2 vezes o G2 dividido por 13. Então, acaba que representa muito pouco lá no final, mas se isso acontecer com mais alguém, me avise, tá? As outras pessoas, ou que responderam errado, ou que, enfim, aí essas eu dei errado, né? E quem acertou, teve gente, por exemplo, que acertou uma e errou a outra, botou, tipo, genéticas, em vez de explicativa ou de descritiva. Aí eu não considerei, mas, enfim, no geral foi tranquilo. E a nota da turma foi super bem, tá? Assim, quem não foi bem foram as poucas pessoas que não fizeram, tá? Que, enfim, eu entendo que abandonaram a disciplina, teve 3 pessoas, eu acho que uma fez uma tarefa e não fez as outras, e as outras 2 não fizeram nenhuma. Até nem sei se estavam comparecendo, depois olhar os logs ali. Mas é isso. Breno. Oi. Oi, desculpa, que eu não tive tempo de ver todos os vídeos ainda. Aí eu ia tirar uma dúvida, mas se você quiser, não precisa responder, eu posso ver o vídeo depois. Vamos lá. Sobre a questão da amnésia, porque eu não lembro agora, acho que a resposta era anterógrada, né? E eu marquei retro ou anterógrada. Tá. Aí eu fiquei na dúvida. Tá. Então, anterógrada é uma amnésia que acontece assim. Eu estou vivendo minha vida normalmente, acontece alguma coisa comigo, e a partir deste momento eu não lembro de novas coisas. É muito famoso o caso HM, né? O caso HM é um caso da neuropsicologia bem famoso, no qual ele tinha convulsões e tal, e aí retira um pedaço do cérebro dele, que no caso era o hipocampo, e mais uma areazinha, que são áreas importantes para a memória, e a partir daquele momento ele lembra de tudo para trás, mas ele não lembra, não consegue formar novas memórias. Ou seja, a partir de um determinado momento a pessoa não consegue criar novas memórias. Então é uma amnésia anterógrada, porque é para frente. Tem também aquelas pessoas, né, e aí, claro, ela pode ser parcial, que é um tempinho, ou total. Tem também aqueles outros casos que a pessoa estava... Vou dar um exemplo bem clássico. Saí, bebi bastante,
voltei para casa, me acordei. O que eu fiz ontem? Como que eu cheguei em casa? Eu não me lembro disso. Eu tenho uma amnésia daqui para trás, tá? Da minha desintoxicação para trás. E eu não me lembro de nada do que aconteceu. Mas eu consigo, a partir de agora, vou continuar formando novas memórias. Então, a amnésia retrógrada parcial. E nós temos ainda um outro caso que também pode acontecer com bebida, mas é mais incomum. Bater cabeça. A pessoa caiu, né? Estava andando, sei lá, de bicicleta, foi atropelado, bateu a cabeça. Aí ela diz, puxa, perguntam quem tu é. Ela lembra, ou seja, não é retrógrada total. Mas ela diz, eu não me lembro de ter saído de casa hoje de manhã. Olha, nada para trás ela está lembrando. Aí levam ela para o hospital e tal, e no hospital, como que eu posso te ajudar? Eu não sei, eu não me lembro de como que eu cheguei aqui. Ou seja, ela, depois de bater a cabeça, também não está formando novas memórias. Amnésia retro, porque ela não lembra de coisas para trás, anterógrada, porque ela também não lembra de coisas para frente. Se eu tô certo na questão que tu deve ter errado, eu não sei qual que tu errou exatamente, mas tinha uma questão que era um cara, ele tinha sofrido um acidente quando ele era muito pequeno, e aí ele não lembrava de nada para trás, se eu não me engano, e ele conseguiu. Ele lembrava de coisas para trás, mas ele não lembrava de nada para frente. Então, ele não lembrava lá do primeiro cachorrinho dele, não lembrava de todas as outras coisas que ele viveu a partir daquele momento. Se eu estou lembrando direitinho a questão. Mas a diferença tem um evento, que é o precipitador ali, ou que a gente atribui, que pode ser uma doença, que pode ser uma intoxicação, que pode ser uma lesão, que pode ser até meio que do nada, um trauma, enfim. E a gente classifica o retro ou anterógrada se as memórias elas não são lembradas para trás, se elas não são formadas, e se é o combo dos dois, aí é retro-anterógrada. Tá, entendi. É porque eu fiquei bem confusa. Realmente, eu não sei se você fez com pegadinha, mas é porque no início... Não que você tenha feito por mal, mas eu que fiquei confusa mesmo, eu posso ter me distraído. É porque no início tá falando que ele não conseguia responder perguntas simples lá do início. Então, tipo, eu imaginei que ele não lembrasse coisas de antes. Mas não necessariamente antes do acidente. Aí, quando ele bateu a cabeça, ele não lembrava de coisas depois. Então, anterógrado eu tinha certeza. Aí eu botei retro porque no início a queixa era de que ele não lembrava o nome, sei lá, dos pais. Primeiro animal de estimação, essas coisas. Aí eu achei que era para botar as duas. É que ali, no caso, a lesão ela era muito precoce. Aí, claro, por isso que ele não lembrava nada. Que, na verdade, era o mesmo exemplo que depois foi utilizado para inteligência, se eu não me engano, que também era para fazer a diferença, porque eu não lembrar de coisas, muitas vezes a gente vai confundir o que é memória e o que é inteligência. Então, eu não lembro, tipo, Breno, como é que é? Quem descobriu o Brasil? Não sei, não lembro. Como é que faz? Onde que nós compramos comida? Não lembro. É porque tu não é muito esperto, que tu não lembra das coisas, ou é porque tu realmente tem um problema de memória, né? Aí essa é uma desambiguação que a gente na entrevista ali, no trabalho, eventualmente numa avaliação psicológica, a gente vai ter que se atentar. Mas, enfim, não era pegadinha para vocês errarem de propósito, tá? Mas é claro que sempre tem uma tentativa de deixar um pouco mais confuso para também não ser uma coisa tão fácil assim, porque vocês ainda vão se preparar, mas no futuro, tirar essas informações das pessoas é ainda mais complicado do que numa questão. Sim, com certeza. Tá bom. Obrigada. Que isso. Mais alguma... Oi. Breno, então, uma questão dessa prova também, que é correto dizer que uma pessoa que não sabe dizer em que turno do dia está apresenta desorientação quanto ao tempo. Aí você disse que a resposta é falso, e aí eu queria entender um pouco por quê. Vocês não chegaram a ter, não aparece para vocês as explicações dessas aí? Não, só a resposta correta é falso. Tá. Deixa eu só, antes de eu vou responder, mas só deixa eu ver se eu não consigo, porque algumas das questões, tá?
elas têm o feedback. Essa questão, por exemplo, eu fiz uma modificação dela, mas ela existia para outra turma. Eu tinha umas questões de fixação para cada função mental. E aí, o que eles tinham... Deixa eu ver aqui, opções de revisão. Qual é essa tarefa? É a 3, a 4, a... É a 7 para mim. Não. A tarefa é... A tarefa 3. Tá, só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui. Vou fazer isso para todas depois, mas é que a 3 é a que mais tem, porque ela é a que mais tem perguntas aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só já fazer no sistema que depois eu já respondo. Só... Depois dei uma atualizada, tá? Que é para aparecer para várias dessas questões o porquê que está errado ou a explicação de cada uma. Nesse caso, por que está errado? Porque tu pode até dizer está desorientada quanto ao tempo, mas ela, na verdade, está desorientada alopsiquicamente, ou alopsíquica, né? Está com desorientação alopsíquica quanto ao tempo. Não só desorientada quanto ao tempo. O termo alopsíquico é um dos domínios importantes que a gente vai ter que documentar. Só dizer quanto ao tempo é superficial demais, até porque ela pode, se ela estiver desorientada alopsiquicamente quanto ao tempo e ao espaço, por exemplo, é um nível de gravidade muito maior. Ela pode estar desorientada quanto ao tempo porque ela está em jet lag. Ela pode estar desorientada quanto ao tempo porque ela está em cativeiro, e ela pode estar desorientada porque ela tem um quadro demencial. Então, o alopsiquicamente, ele dá o tom, né? Nesse caso, a gente não sabe se ela está desorientada quanto ao espaço, né? Onde ela está, enfim. A gente deveria dizer, apresenta desorientação alopsíquica quanto ao tempo e é desconhecido quanto ao espaço. O alopsíquica é fundamental sempre. Quando a gente diz que alguém está desorientado, a gente precisa dizer em qual dos domínios da orientação ela está sendo afetada. Cláudia. Assim como, só complemento, assim como na inteligência, a gente tem que também documentar a forma de avaliação e por aí vai. Na atenção também, falar dos 2 domínios, mesma coisa. Acho que foi a questão de inteligência que falava assim, se a pessoa só avaliou clinicamente, né, não avaliou instrumentalmente, tem que botar lá, avaliado clinicamente necessita um teste complementar. Eu lembrava que tinha que botar lá a forma que você avaliou, mas eu não sabia que no caso da inteligência, você necessariamente tem que usar um instrumento. São as 2 formas que a gente tem que avaliar. Uma formalmente, e aí formalmente é sempre através de algum instrumento. Inclusive, eu acho até que eu falo no videozinho, mas no caso da deficiência intelectual, o critério diagnóstico, tá, é inteligência observada abaixo da média, tanto por observação clínica como por testes. Então, a avaliação formal, ela sempre é por teste. Outras perguntas, pessoal? Eu lembrei agora de uma. Da ideação suicida, você tem que... Só pelo fato de você pensar em morte, então? É ideação? Só o fato de tu pensar em morte já é ideação, tá? O que é algo bem grave, inclusive, enfim, sempre tem que ser documentado e uma atitude tem que ser tomada o quanto antes. Sim, é porque, poxa, de novo, me confundi quando ela falou que nunca faria. Aí eu falei, então, não é. Caiu para vocês ideação suicida? Caiu. Em qual das coisas? Vou procurar um segundo, não lembro exatamente. Me confirma depois, tá?
Tá dando uma olhada aqui. Tá. Porque, na verdade, a ideação suicida, tá? Ela é... Eu não sei se, de repente, a pergunta era focada em alguma outra coisa que não diretamente a função mental. Então, por isso que eu quero saber. Mas, a princípio, não deveria ter entrado na tarefa de vocês, porque a ideação suicida tem a ver com pensamento, que vocês ainda não viram, né? Pode ter a ver com a conduta suicida. A conduta suicida, sim, essa aí tem a ver no campo da atitude, né? Mas se eu fiz isso aí... Exatamente, Breno, como é que era a formulação da questão. Mas eu lembro que era assim, se a pessoa pensa, né, em algum ato suicida, enfim, que tu deveria considerar isso como parte do processo, né, não de tentativa, mas de planejamento. Era mais ou menos por aí, assim, que eu lembro dessa questão. Ah, tá, sim. Se ela pensa assim, não estou pensando em como que eu vou morrer. Isso já é plano. Ela já está pensando num planejamento. A questão era meio assim, ó, eu penso que a única forma de resolver o meu problema é morrendo, mas eu não faria isso. Então, assim, Achei a questão. Se ajuda. assim, vai. Está escrito: não é um exemplo de ideação suicida quando uma pessoa é questionada sobre ter pensado a respeito de tirar a própria vida e responde que passou pela cabeça que a única forma de parar de sentir isso seria morrendo, mas eu nunca faria uma coisa do tipo. Aí a pergunta é: só seria ideação suicida se ela de fato considerasse tirar a própria vida. Aí eu fiquei meio... Tá. Essa daí eu vou pedir desculpas para vocês. Eu vou até conferir se todo mundo errou, tá? Ou assim, sei lá, 90% errou. E aí, porque essa, na verdade, tem a ver com o pensamento, tá? Assim, a gente tem a ideação. Ideação tem a ver com a formação de ideias, e isso é do campo do pensamento. Por isso que, como vocês ainda não viram o pensamento, naturalmente não era para ter entrado, mas eu acho que no bolo de questões eu devo ter selecionado e não me atentei. Nessa daí, na verdade, o que impacta é a ideação. Vocês, na verdade, não viram ideação, vocês viram a conduta suicida. Tu tá pensando em como que tu vai te matar, aí tu tem um plano, né? Ou, se eu fosse me matar, eu ia me matar assim. Tu já tem um planejamento de como tu vai se matar. Isso já é conduta suicida, tá? Agora, se eu penso na minha morte. Aqui eu não estou com uma conduta suicida, eu estou com uma ideação, eu tenho ideias de morte, tá? Qual era a tarefa que estava essa daí? Peraí, tarefa de conduta, tarefa 4. Tá, eu vou dar uma conferida nela, e aí... Deixa eu até ver aqui já. Aí, não adianta falar qual era, né? Porque... Não, para ti vai ficar sorteado, sorteado, mas eu olho. Tem poucas questões, essa é tranquilo. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui, ver as estatísticas dela. Mais alguma coisa que eu estou vendo aqui, pessoal? Eu não vou anular ela. 55,26% da turma acertou. Até foi dessa tarefa a que teve o menor percentual, mas se eu anular ela, vai acabar prejudicando muita gente. Então... Mas se você anulasse, você não daria também ponto para quem acertou? É que também eu não tenho muito... Não, tá? Tô só perguntando. Não, eu até, assim, se fosse eu mexendo e se a gente estivesse no tempo de mudar as notas, para mim não seria problema. Eu mudaria, porque, enfim, eu não teria nem incluído ela, não sei, me passei mesmo. Porque essa valia 1 ponto. Oi? Não, só porque essa valia 1 ponto aí, se fosse o caso, tipo, acho que faria diferença, mas enfim, se não tem como. Mas ela valia 1 ponto dos 10, né? Então, dos 10 que depois são transformados em... Tá bom. 1,8. Então, na verdade, ela valia 0,18.
Ah, beleza. Essa conta ainda bem que você fez, porque eu não faria. Muito rápida. Mas vocês foram bem de forma geral, mas outras do Cláudio está com a mão levantada ali há bastante tempo, né? É que eu esqueci, desculpa. Ah, tá. Mais alguma coisa, pessoal? De novo, enfim, eu mesmo, tanto é que eu me dei conta aqui que eu não deveria ter incluído, tá? A questão, enfim, foi tudo muito rápido e então, mas, enfim, a média da turma foi boa, enfim, foi melhor do que a outra, inclusive. Então, tô satisfeito para agora a gente poder tentar nesse mês de novembro aqui a gente dar conta ainda de se atualizar. Mais alguma coisa ainda sobre a prova, pessoal? Como eu falei, então, só o esclarecimento, eu não ajustei a nota, teve aquela correção ali, que eu corrigi manualmente, vocês podem olhar lá revisar a prova, vai estar, corrigido manualmente, para quem eu mudei isso. Enfim, teve também a questão da transformação, que eu não fiz, porque a média da turma de vocês, no fim, foi superior à da outra, então eu não precisei, não apliquei aquela transformação que eu tinha falado. O aviso sobre e-mail eu já dei. Sobre a G2, tá? Que eu espero que a gente consiga fazer para a nossa G2. Eu vou... deixa eu ver, cadê minha anotação aqui para eu poder desenhar até. Me ajudem aqui, tá? Só para eu me atualizar. Quando a gente bota lá o saco Plinca PJ, vocês já viram a senso-percepção, vocês já viram a atenção, consciência vocês já viram também, orientação Sim. também. Oi? Pensamento vocês... Oi? Era só confirmando que a gente já tinha visto. Tá. Pensamento vocês não viram, linguagem vocês não viram, inteligência, memória, conduta, atitude e afeto. É isso, né? E a psicomotricidade que eu mandei para vocês, a gente vai tentar falar agora ainda. Tá certo? Tem mais alguma coisa? É isso, né? O que eu espero que a gente consiga fazer e como que eu penso da gente conseguir se organizar nessas próximas aulas, então. Deixa eu só até pegar aqui para a gente poder olhar bem. Abrir o calendário aqui para poder botar as datas. Só apagar. Então, é o seguinte, nós temos a nossa próxima aula, dia 9, depois a gente tem dia 11, 16, 18, 22 não, 23, 25, 30, dia 2, dia 7 e dia 9. E pensando assim, otimistamente não, organizadamente, na verdade, a minha ideia é que a gente faça a nossa prova mesmo, tá? Daí que vocês vão fazer uma prova diferente do que a gente fez agora. Vai ter vários trabalhos e uma prova, vai ser tudo meio parecido, mas eu vou deixar, minha ideia é que neste intervalo aqui, deixa eu ver se é o mesmo intervalo, só, nesse intervalo aqui, seja a prova, tá? A prova que na minha ideia, a prova vai valer 4 pontos, tá? 40% dos 10 da G2. Aí, o que eu imagino para a gente fazer? Vocês têm ainda 1, 2, 3, 4 funções mentais, e essas duas aqui são densas, tá? Elas são um pouquinho mais densas.
E eu gostaria de, pelo menos, ver com vocês 2 capítulos do DSM, tá? Para vocês terem a experiência, a gente poder entrar no DSM em si. Então, a minha ideia é que a gente consiga fazer 3 trabalhos, tá? Porque mais do que isso é demais, e menos do que isso, aí eles também ficam muito pesados, e acaba tendo que ter muito conteúdo. Então, a minha ideia é que a gente consiga fazer o pensamento, a linguagem, a psicomotricidade e o juízo crítico até o final da semana que vem, tá? E aí vocês vão ficar com um trabalho a ser entregue. Eu vou abrir já todos os vídeos, tudo mais. Vai ser relativamente parecido com o que vocês fizeram até agora, tá? Nesses outros. E a gente vai ter, então, o trabalho 1 vai ser aqui nesse intervalo. Então, a gente vai botar aqui trabalho. Deixa eu só ver as datas aqui. Não, melhor, para ficar mais... Porque dia 11, aqui a gente tem toda semana que vem, então vou botar aqui. Trabalho 1, a gente vai fazer neste intervalo aqui. Vou botar T1, que vai ter um peso de 2 pontos. Aí, o que vai acontecer? A gente vai, imagino, já ter terminado aqui, a gente já vai ter terminado, e aqui a gente já vai estar falando, começando a entrar na parte de transtornos mentais. Aí a gente vai ter o trabalho, que vai, quando fechar esse, a gente abre o outro. Vai ter que ser. Mas a nossa próxima aula é só na semana que vem. Vai ter que ser, eu tentei, mas vai ter que ser assim. A gente vai ter o trabalho 1 aqui, que vai ser de pensamento, linguagem, psicomotricidade e juízo crítico. Aí a gente vai ter o trabalho 2, que vai ser do exame do estado mental, tá? Que vocês já estavam vendo. E, na verdade, o trabalho 2 vai ser do exame do estado mental e transtornos do neurodesenvolvimento. Vocês vão achar bem divertido isso aqui. Exame de estado mental mais neurodesenvolvimento. E aí a gente vai fazer o nosso último trabalho com trabalho 3, que vai ser... Não tem... A partir de agora, depois que a gente passar as funções mentais, sempre vai ter o exame de estado mental junto, tá? Porque ele faz parte, tipo... Se são sinais e sintomas que são as peças dos critérios, quando a gente for olhar os transtornos, a gente sempre vai ter essas peças que são, e esses sinais e sintomas, eles nada mais são do que alterações das funções mentais. Então, por isso que a gente faz esse beabá todo. Mais esquizo, tá? Aí, a gente depois faz a nossa prova e, dando certo, a gente faz uma correção e termina o nosso semestre. Se precisar, a gente ainda tem uma gordurinha para queimar também. Certo? Cada uma das tarefas, vocês fizeram 5 tarefas de uma vez só. A ideia é que as tarefas elas sejam mais ou menos daquele jeito, essas tarefas 1, 2 e 3, elas vão ser relativamente parecidas. Espero que a gente também consiga em aula aqui fazer um tipo enfim, de revisão sobre elas, e antes de vocês já saírem fazendo, como vocês já estavam até vendo aí alguns outros casos, e então é isso. E também vou deixar já aberto o convite para vocês, tá? Eu não sei como é que é a agenda de todo mundo, mas para a gente poder, enfim, eu dou aula para outra turma de psicopatologia. Vocês têm o horário de vocês, eles têm o deles. Mas se alguém muito dedicado quiser comparecer também lá, fica sempre à vontade, né? Claro, a gente não vai conversar sobre assuntos da aula de vocês lá, e lá vai ter, às vezes, algumas peculiaridades da disciplina, mas eu posto depois no Moodle ali o link, assim como eu vou deixar em aberto para eles também, para casos queiram, enfim, ter mais contatos. Enfim, a gente tem, a turma de vocês está com 25 pessoas e é bom sempre ter gente participando, perguntando, sempre surgem dúvidas novas e a gente consegue aprofundar mais.
Ok, a nossa organização, pessoal, deixa eu até salvar isso aqui. Acho que só... Alguma dúvida? Bom, então... Beleza. Feito isso, nossa próxima aula a gente faz que nem hoje, a gente começa às 9h, eu vou postar 2 vídeos de pensamento, tá? Vou postar, na verdade, todos, mas a próxima aula vai ser sobre pensamento, todos os de funções mentais. Nossa próxima aula vai ser sobre pensamento, que são 2 vídeos. E aí a gente vai tentar esclarecer as questões sobre o pensamento. Na nossa próxima aula, a gente começa ali umas 9h20 e vai até também umas 10h40, 10h45, aí dependendo. Ok? Ok. Recomendo assistir os vídeos antes da aula, para a gente, na aula, poder tentar focar mais em dúvidas, porque, na prática, o que acontece quando o pessoal não vê o vídeo ou não tem muita dúvida, eu começo a, enfim, a quase que repetir o que já está no vídeo. É claro que eu estou aqui, a pessoa pode me interromper, fazer perguntas, mas o conteúdo, claro que eu não lembro as mesmas palavras lá de quando eu gravei os vídeos, mas acabam sendo muito parecidos. Então, geralmente, quando a pessoa vê os vídeos e traz dúvidas, a turma traz dúvidas, traz questões, eu acho mais rico, tá? Eu acho que a turma aproveita mais, eu aproveito mais, assim, também acho mais... A gente consegue ter mais exemplos, eu consigo extrair exemplos diferentes, porque senão eu fico basicamente repetindo aquilo que já está, que vocês já poderiam ter tido acesso. E vou postar ali para vocês, talvez tenha algumas questões repetidas até, mas de pensamento para pensamento e linguagem, eu vou postar já algumas questões de fixação, caso vocês queiram fazer também, que não valem nada, mas elas... vi o vídeo, vamos ver se eu peguei o conteúdo. São questões tipo de verdadeiro ou falso, de marcar só, que vão ter o feedback, e aí, enfim, vai ficar... Se vocês quiserem, se não quiserem também, fiquem à vontade. Breno, perdão. Só para ver se eu entendi. Esses trabalhos que vão ser antes das G2, né? Vão ser múltipla escolha ou vão ser tipo a formação de uma súmula mesmo? Eles vão ser... Então, eles vão ser parecido eles vão ser a formação de uma súmula, que vai ser de múltipla escolha, tá? Porque parecido como vocês fizeram esses outros trabalhos agora, de ter que arrastar as palavras ou de ter que completar um campo, porque se eu for abrir para vocês fazerem a súmula, aí não vai dar tempo de corrigir tudo, infelizmente, tá? Se vocês puderem digitar tudo livremente, mas vai ter lá um monte de coisa. Sobre casos clínicos, nós vamos, quando a gente entrar nos transtornos mentais, tá? A ideia é que a gente consiga ver pelo menos o neurodesenvolvimento e os transtornos do espectro da esquizofrenia. A gente vai ver alguns casos, sim. Agora, vocês terminando as funções mentais, a gente vai entrar em exemplos mesmo, tá? A gente vai pegar um casinho e vai olhar ele, aí para vocês justamente exercitarem, extraírem de lá, fazerem a súmula e tudo mais. Então, só para... você acha que até o final do período a gente consegue construir uma súmula completa de algum caso clínico? Porque eu acho que isso que eu... Não, isso com certeza. Vocês terminando de ver agora as funções mentais, a gente vai começar a ver, a praticar o exame do estado mental e colocar ele e fazer a súmula. Então, sim, eu acho que a gente vai dar conta de fazer tudo isso até o final do semestre. Se a gente não conseguir fazer tudo que eu estou planejando, a gente não vai conseguir entrar detalhadamente nos transtornos do DSM, que vocês vão ter 2 disciplinas ainda para isso. Mas fazer uma súmula, isso eu imagino que daqui 2 semanas a gente já esteja fazendo, porque vocês já viram, enfim, quase todas as funções mentais, já tem as ferramentas para fazer a súmula em termos enfim, de terminologia, de nomes técnicos, isso tudo é o que vocês viram até agora. A gente vai complementar aí o pensamento, a linguagem,
a psicomotricidade e juízo crítico, mas é basicamente isso. Deixa eu ver. Então tá. Vamos... Psicomotricidade, tá? Psicomotricidade tem a ver com... é um processo, é quase que neurológico em primeira instância, a psicomotricidade. Enfim, como que são os nossos movimentos, sai um estímulo lá das nossas áreas, vocês já devem ter visto aquele homúnculo de Penfield lá, que é um bonequinho que ele tem umas mãos gigantes, que eles fazem a proporção de quanto de área neurológica, né, no cérebro representa a sensibilidade e ao controle motor. O estímulo ele sai lá do nosso cérebro e ele vai até o nosso tecido esquelético, muscular, para a gente poder fazer um movimento. Enfim, a gente pode pensar num movimento que seja abrir e fechar a mão, a gente pode pensar num movimento que seja tricotar, tocar piano, enfim, que vão envolver muito mais detalhamento, sofisticação e refinamento, né, do que o abrir e fechar a mão, que é algo bem mais simples. Assim como a velocidade que a pessoa vai fazer isso, o equilíbrio e tudo mais. Esse é o domínio da psicomotricidade, é o domínio que diz respeito ao nosso controle motor, basicamente. Vai ver se eu não tenho aqui um material para mostrar para vocês. Espera aí. Não é um pouco isso aqui. E, enfim, tem a ver com a capacidade da gente conseguir controlar a nossa atividade motora, músculo-esquelética, com qualidade. E aí, quando a gente pensa em alterações da psicomotricidade, né, e o funcionamento, quando está tudo certo, a gente diz sem alterações da psicomotricidade, né, então tem esse domínio de controle da atividade motora através do nosso funcionamento psicológico. A gente tem lá o estímulo que é produzido, ele é enviado e aí processado e exprimido de alguma maneira. O que vai acontecer é que, eventualmente, essa produção, esse gatilho, essa fábrica de estímulos, ela pode ter um problema, tá? Seja dela estar produzindo de mais ou de menos, mas ela pode estar produzindo um estímulo específico, repetidamente, sem controle, sem voluntariedade. A pessoa ela faz sem querer, tá? Por exemplo, ela faz assim, eventualmente, tá? Ou ela começa a piscar exageradamente. Isso acontece quando eu começo a ficar nervoso, que é o que a gente chama de tique motor. Tá? É um movimento curto, realizado involuntariamente, a pessoa não faz porque ela quer, tá? E ela faz repetidamente, pode ser que tem momentos que ela faz, outros que ela para, enfim. Isso é o que a gente chama de tique motor. Ele tem uma natureza neurológica, é mais incontrolável. Tá? É assim como a gente tem lá o tique verbal, que tem a ver com falar alguma coisa, mas aí é do campo da linguagem, a gente vai ver depois. É importante dizer que esse tique motor, ele é diferente da síndrome das pernas inquietas, que não é o nome técnico para uma orientação, para uma alteração, tá? Mas a pessoa que não consegue parar, ela fica o tempo todo se mexendo sem estar fazendo algo, tá? É diferente do que a gente chamaria lá na conduta de hiperbolia, né? Ou a gente
já é um nome genérico, mas que seria a hiperatividade. A hiperatividade é eu estou o tempo todo fazendo atividades, eu estou fazendo coisas direcionadas, diferente do que é uma inquietação. Inquietação é eu não paro, eu fico me mexendo, eu não consigo ficar quieto. Me dizem assim, fica parado, pelo amor. Aí a gente bota a pessoa sentada na cadeira e ela começa. Quase como se não conseguisse ficar confortável, mas ela não para. Ela tem o que a gente chama de inquietação ou de acatisia, tá? Que é o não conseguir ficar parado, cara. Não consigo. A gente vê isso claramente muito em criança, e quadros de TDAH do tipo hiperativo. Essa é uma manifestação clássica que a gente vai ter de não conseguir ficar parado, né? Eu não sei se no Rio também é famoso, a gente no Sul fala que a pessoa que não consegue ficar parada, ela parece que tem o bicho carpinteiro, tá? Porque ela não fica parada em nenhum momento, parece estar sempre se coçando, se mexendo, se remexendo, batucando, mas não é algo específico, sempre a mesma coisa, tá? Não é um tique motor a pessoa ficar se mexendo. Ela fica se mexendo porque, por algum motivo, ela parece que está sempre com uma engrenagem lá, com uma pequena faísquinha para sair. E aí ela fica se mexendo o tempo todo. Isso é inquietação ou uma acatisia. É muito importante, eu falei antes do tique motor, de diferenciar o tique motor daquilo que a gente chama de compulsão, tá? A compulsão, ela tem a pessoa não faz involuntário, claro que ela se sente obrigada a fazer. Eu tenho que abrir e fechar a porta 3 vezes. Mas não é algo que ela, do nada, ela está fazendo, tá? No tique, a pessoa faz, às vezes ela nem percebe que ela está fazendo, ela faz, e ela diz, eu não queria, e faz ali aquela coisa. O tique, ele tem a ver com esse descontrole. A compulsão, a pessoa vai dizer, eu estou descontrolado indo fazer, mas tem um aspecto de voluntariedade, ela faz repetidamente para aliviar algo, enquanto no tique ela não está aliviando necessariamente nada, ela simplesmente vai lá e faz. Aí o estímulo ele sai, tá? Tem o mandar, o estímulo, e tem também a gente também, eu não botei aqui, acho que também nem na aula, no vídeo eu boto, mas o que a gente vai ter também é os quadros não vai vir depois, de bradicinesia, de ficar mais devagar. Bom, a gente tem também o envio e o recebimento desses estímulos, né, que saem do cérebro e vão até o órgão para fazer o movimento. A gente tem um que é a ataxia. A ataxia é a perda do controle do tônus muscular. O músculo ele faz coisas que ele não estou mandando fazer isso, mas ele já está fazendo, né? A gente vê isso, claro, em quadros de transtornos neurocognitivos, demências, mas depois de uma atividade física muito extenuante, quando a gente tem aquela sensação de o corpo já não está mais obedecendo, isso é um sinal de ataxia. Claro que, nesse caso, é um quadro quase que incomparável, mas é isso, já não está mais obedecendo, já não está... Eu estou mandando a informação, mas já não está mais fazendo da maneira como eu esperava. Eu estou perdendo o controle do meu tônus muscular. A gente tem também uma outra alteração, que é o trismo. O trismo ele é a contração da musculatura aqui do maxilar, tá? Também é uma coisa que a pessoa faz um pouco sem querer, tipo, o músculo fecha e a pessoa tenta e não consegue. Ela fica falando até às vezes assim. O trismo é muito comum em quadros de intoxicação, a gente encontrar, principalmente por estimulantes, é muito comum de a pessoa ter. E a gente tem o bruxismo, né, que é o ranger os dentes, muito comum da gente encontrar casos de bruxismo noturno, que aí é a pessoa que range os dentes dormindo, e aí, enfim, ela usa lá o aparelhinho e tal. Deixa eu ver o que tem
ataxia, tá? De ausência de... Bom. Trismo. De tri, que nem... E aí o bruxismo, né? Que é o de Rangier. A gente também tem a contração muscular intensa e involuntária de um músculo, que é a cãibra, tá? Que é a cãibra, pode ser por fadiga, pode ser... É comum da gente ver também quadros, a pessoa está dormindo. É muito comum da gente ver cãibra naturalmente no envelhecimento, mas também é comum da gente ver em quadros de intoxicação e de desintoxicação, de abstinência por algumas substâncias, principalmente o álcool. E a cãibra é isso, é quando o músculo ele se contrai muito intensamente e a pessoa não involuntariamente. Isso é a cãibra. Que muitos de nós já devemos ter tido, naturalmente. Quando a pessoa ela manda o estímulo, mas ela não é muito coordenada mesmo, ela é meio estabanada, meio bate em tudo, ou não consegue fazer as coisas adequadamente. No popular e antigamente, o nome técnico ele era descoordenação. Mas hoje, descoordenada e descoordenação se tornou uma terminologia mais pejorativa e ela foi substituída por incoordenação, tá? Simplesmente em função do estigma de as pessoas começarem a chamar a outra de como tu é descoordenada. E, na verdade, a gente sabe que existem várias condições que são relacionadas com a incoordenação. Tem um dos transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, que é o transtorno da coordenação, que ele enfim, acontece jovens, né, crianças, que elas demoram muito a atingir marcos psicomotores que outras crianças atingem, desde firmar o pescoço, sentar, caminhar e praticar esportes, então nem se fala. E aí, obviamente, isso acaba repercutindo emocionalmente, muitas vezes também, em outras instâncias, de a pessoa não ser boa ou ser muito ruim em determinada atividade física. Nós também temos, dentro do campo da psicomotricidade, uma outra que é muito famosa, que é o tremor, né? Pode ser da mão, pode ser do pé, pode ser das pernas, pode ser da cabeça. Ele é tão famoso em função da associação com um quadro clínico que ele ainda é chamado de parkinsonismo, tá? Que é um nome que muitas vezes a gente encontra. Existe uma tentativa de evitar, até porque o tremor ele não é exclusivo do Parkinson. Enfim, existem várias outras condições, desde intoxicação, que podem envolver o tremor, mas a gente chama o tremor, né, que é, enfim, a pessoa não ter ali não conseguir deixar estável, não conseguir ficar em estabilidade motora, é o que a gente chama de motor. Pode ser da mão, mas pode ser de outras. A mão é mais fácil da gente observar, mas é o tremor, tá? Aí nós temos também, para além do tremor, aí temos algumas alterações neurológicas também bem famosas, que é a apraxia. A apraxia é quase como uma amnésia procedural, tá? A pessoa ela não sabe mais fazer algo que ela antes sabia, que seja simples, do tipo, não me lembro mais como é que anda de bicicleta, ou como que veste uma camiseta, ou como que amarra os tênis, e eu já soube isso, eu desaprendi, eu até sei a ideia do processo, mas na hora de executar, eu não sei como faz, tá? Isso é uma apraxia. É bem frequente da gente encontrar em quadros também de envelhecimento, quadros demenciais, neurocognitivos, tá? A pessoa desaprende, de certa forma, a realizar atividades motoras que anteriormente ela já sabia. Breno, Oi. É aparaxia, é isso? Apraxia. Vou botar no bate-papo para vocês.
tanto no vídeo quanto no material lá do livro, tá tudo direitinho também, todas essas palavras para vocês, tá? Mas, Tá certo, obrigada. aí, vamos entrar agora naquelas alterações da qualidade, né? Da forma como eu estou fazendo. Primeira delas que a gente vai ver tem a ver com a velocidade. A velocidade que, se a pessoa está mais devagar ou ela é mais devagar, a gente vai dizer que ela tem ou retardo motor, tá? Ela é mais lenta motoramente, psicomotoramente. Pode ser também retardo psicomotor, tá? Mas, enfim. Ou, né, são sinônimos, bradicinesia. Cinesia de movimentos, brade de lento. Então, é comum da gente ver na depressão, é comum da gente ver em quadros do transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, quadros de intoxicação por algumas substâncias. Também é comum da gente ver em quadros que não são psicológicos, psiquiátricos. A gente pode ver em quadros neurológicos de, enfim, pós-traumatismo craniano. Outra condição que é bem comum da gente ver o retardo psicomotor é durante a fase de sintomas negativos da esquizofrenia, tá? Que é a pessoa, ela faz tudo, ela coordena os seus movimentos, mas tudo tá lento demais, assim, devagar demais. E, em contrapartida, quando está muito acelerado, a gente pode tanto usar o termo de aceleração psicomotora ou agitação. Mas aí a agitação aqui botem um asterisco no termo agitação, tá? Porque agitação, eu posso ter a agitação de querer fazer tudo rápido. Essa é uma agitação, tá? Essa agitação, ela é diferente de um quadro de desorganização psicomotora que é acelerado, que é o quadro que a gente chama de agitação psicomotora. Tá? Eu tenho a agitação e tenho a agitação psicomotora. São diferentes. Por isso que eu prefiro dizer aceleração psicomotora em vez de agitação. Tá? Eu acho que no vídeo eu até boto só a palavra agitação, mas existe a ideia aqui, assim, ó, até vou botar aqui um quadro branco para vocês. A gente tem... cadê? A gente vai ter a agitação, que é um quadro de aceleração dos movimentos. E a gente vai ter um outro quadro, e isso aqui é diferente, que a gente chama de agitação psicomotora, que é um quadro de desorganização psicomotora com aumento da atividade. Na agitação psicomotora, a pessoa ela fica... Ela não tem uma direcionalidade no que ela está fazendo, ela ganha muita força, ela perde sensibilidade à dor, fica com analgesia, ela fica... E ela não tem uma direcionalidade. Tanto é que quadros de agitação psicomotora, para serem contidos da melhor forma possível, eles necessitam de, segundo a regra, tá? 7 pessoas. Porque a pessoa fica muito... Ela pode ficar violenta e bater nos outros, e ela perde a sensibilidade à dor. Então, ela pode quebrar... Uma pessoa pequena, frágil, pode quebrar o braço na cara de uma outra pessoa e vai continuar tentando fugir, correr, enfim. A gente vê isso em quadros psicóticos, a gente vê isso em quadros relacionados ao uso de substância, em quadro de mania a gente pode ver, mas não é algo tão comum. Já a agitação, a aceleração dos movimentos e tal, essa é comum, essa daí a gente vai ver mais frequentemente, tá? Oi. Oi, eu fiquei com uma dúvida. Claro. Sobre a velocidade, primeiro, tipo, quando a pessoa é mais lenta, pode ser retardo motor ou psicomotor, ou bradicinesia, a mesma coisa. São sinônimos. Ah, tá, beleza. E quando a pessoa está mais acelerada, você prefere chamar de aceleração psicomotora, porque a agitação confunde. Exatamente. Se for agitação nesse sentido, é agitação psicomotora. Se for agitação de a pessoa
um quadro desorganizado, assim, aí é agitação psicomotora. Se a pessoa só tá mais, tipo, não, vamos lá então e tal, tudo ela tá rapidinho, assim, meio que parece estar no 220 para fazer tudo, aí ou é a aceleração psicomotora ou a agitação. Sem... só a agitação. Ah, beleza. Tá bom, entendi. Tá bom, obrigada. Nada. E para finalizar, tá, a última alteração, a gente tem a hiperventilação. O que é a hiperventilação? A hiperventilação é um descontrole psicomotor das vias respiratórias, no qual a pessoa hiperventila. É um dos sinais clássicos, tá? Um dos sintomas frequentes, uma das alterações que fazem parte dos critérios para um ataque de pânico, por exemplo. Tá? E isso é a hiperventilação, é um descontrole psicomotor no qual a pessoa ela ventila numa velocidade maior e numa proporção maior do que ela deveria, do que o controle voluntário dela está esperando. E é isso. Dúvidas? A gente tem aí 2 minutos que eu vou precisar sair correndo, mas podem perguntar e aproveitem. Bom, então, pessoal, reforçando, nos vemos 9h20 na terça-feira e eu já vou liberar todos os vídeos aí até o final, vou liberar os de funções mentais, eu vou liberar todos, mas o nosso foco vai ser os 2 de pensamento, tá? São 2 vídeos de pensamento, esses que são os nossos focos para a nossa próxima aula. Então, se vocês puderem ver antes, acho que seria bem bom para a gente poder chegar, já tirar dúvidas e tudo mais, tá? Se quiserem ver os outros, fiquem à vontade, vou postar também um vídeo extra sobre o DSM, caso vocês queiram ver, e vou postar, na verdade vou botar também, vou terminar a série Saco Plinca PJ para vocês, ela tem aí, falta para vocês o pensamento, a linguagem, o juízo crítico, eu vou deixar os 3 abertos, e vou botar já os 2 episódios finais, que são o exame do estado mental e a avaliação psicopatológica. Mas foquem no pensamento, esse é o nosso foco para a próxima aula, tá? Então, um bom dia aí para vocês, uma boa quinta, uma boa sexta, final de semana, a gente se vê terça-feira, pessoal. Tchau, tchau aí. Obrigada, Breno. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Nada, tchau, tchau, pessoal.